Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra, sou pediatra do canal aqui, Doutora Alessandra Pediatra Infância Viva. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o açúcar, né? Por que eu resolvi falar sobre o açúcar? Porque eu percebo na minha prática diária quanto malefício aquele pozinho branco tem causado na vida das crianças, dos adolescentes, depois do adulto, enfim, da humanidade. Mas antes de falar justamente sobre esses malefícios, eu quero contextualizar um pouquinho com vocês. O açúcar, ele não veio hoje, né? Ele já surgiu em outras épocas. Por volta de 1200 já se falava do açúcar, já se disputava o açúcar, já haviam guerras por conta do açúcar, do domínio dessa tecnologia do cultivo, do refinamento. O açúcar valeu ouro. A gente sabe que o declínio do Império Árabe se deu muito pelo açúcar. E na nossa história, que está tão recente, porque afinal de contas somos um país jovem, a gente sabe que o cultivo da cana, na época da nossa colonização, mobilizou muito dinheiro. Inclusive, a gente não pode esquecer de falar sobre a escravidão. Os negros foram escravizados a muito custo por conta deles deterem a técnica do cultivo e por eles estarem mais aclimatados à cana, né? A gente sabe que 20 milhões de africanos foram escravizados, sendo que 2/3 dessa população foi por conta do açúcar. Enfim, então a história do açúcar não é uma história feliz e continua não sendo. Em relação aos malefícios que ele traz para a nossa saúde, eu posso enumerar vários com vocês. Ele causa, por exemplo, cárie nos dentes e toda uma destruição da flora bacteriana e outras lesões também orais. O açúcar, ele deixa o nosso meio ácido, que é um meio propício para a proliferação de bactérias que causam doença. Uma outra coisa que o açúcar vai causar na gente é um envelhecimento precoce, e justamente por conta dessa acidificação do nosso meio sanguíneo, tá? Outra coisa que ele vem causando são os processos inflamatórios crônicos. Nossa, que nome horroroso, né? Mas eu não vou me explicar muito o que significa isso, porque o que significa, traduzindo, o aparecimento de doenças crônicas degenerativas, tá? Como, por exemplo, a hipertensão arterial, a diabetes ou diabetes, a obesidade, que a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de obesidade. E para vocês terem uma ideia, as crianças obesas já ultrapassaram em número os adultos obesos no nosso país. E o nosso país, que antes era um país de desnutridos, hoje se faz um país de obesos. A estimativa é que daqui a mais ou menos entre 5 a 7 anos, ultrapassemos o número de obesos dos Estados Unidos, que hoje ainda é o país que mais obesos tem. O México já está em segundo lugar também. E será que isso não abre um precedente para um questionamento importante, né? O açúcar, ele não é um alimento nutritivo, ele é uma caloria vazia. O que significa uma caloria vazia? Ele pode até te dar uma energia, mas ele não te nutre em nada. Pelo contrário, você perde seus nutrientes, porque o seu meio fica ácido.
o seu meio sanguíneo fica ácido e você acaba desnutrindo. O açúcar, sabe-se que ele é um verdadeiro ladrão de cálcio. Ele rouba o cálcio dos nossos ossos, fazendo com que a gente tenha propensão às doenças ósseas, osteopenia, osteoporose. Agora imaginem isso na infância, na adolescência. Há estudos provando que os adolescentes americanos estão tendo altos índices de osteopenia e osteoporose. Ou seja, uma fase onde o crescimento tem que ocorrer, ele não está ocorrendo com qualidade. A gente sabe também que as farinhas são tão prejudiciais quanto os açúcares. Por que eu estou falando em farinha agora? Porque a farinha se transforma em açúcar quando ela passa pelo processo digestivo. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que mudar, a gente tem que começar a querer fazer algo diferente. E eu me questiono isso dia a dia, porque eu lido com crianças e eu vejo as crianças adoecerem. Além disso, o açúcar também diminui muito a função do nosso sistema imunológico, fazendo com que a gente fique mais doente. E o açúcar, comprovadamente isso, que eu vou dizer, ele funciona como a cocaína no nosso sistema nervoso. Ele faz com que fiquemos viciados. O açúcar, ele causa uma sensação de prazer enganosa. Não enganosa não, é real essa sensação de prazer. Só que ela é muito rápida. E aí a gente vai cada vez mais em busca desse prazer. E além dele causar esse prazer, ele também causa a inibição de um hormônio, a leptina, que é um hormônio que nos dá a sensação de saciedade. Se ele inibe esse hormônio, a gente não fica nunca saciado, estamos sempre com fome. E se a gente está sempre com fome, a gente vai sempre em busca de comida. E aí o que acontece? A gente come sem parar, ficamos obesos. Outra enzima que o açúcar acaba inibindo é a lipase, que é a enzima que quebra as nossas gorduras. Ou seja, ficamos com mais fome, comemos mais, não tem mais nada que iniba a sensação de fome e também não tem mais aquela enzima que vai quebrar a nossa gordura. Ficamos obesos. E eu vejo isso acontecendo com as crianças e isso está me assustando. Dentro de 20 anos houve um surto, estamos vivendo uma epidemia de obesidade, de sobrepeso. Hoje em dia a gente sabe que em 5 anos a população jovem entre 18 a 24 anos obesa aumentou em 110%. É um índice alarmante. E a indústria alimentícia vai continuar nos alimentando desse jeito. Parece que somos gansos, onde vamos sendo alimentados à força e não raciocinamos mais. E precisamos raciocinar e mudar isso. E de que jeito que a gente vai mudar isso? Eu acredito ainda que um dos grandes professores nossos são as próprias crianças, incentivando na escola toda uma questão de uma alimentação saudável. Eles acabam sendo agentes promotores de saúde e da saúde da família deles. Tudo começa em casa. A mudança dos paradigmas se inicia em casa. E existem possibilidades maravilhosas para serem colocadas no lugar do açúcar. As frutas, especialmente as frutas de época, maduras, elas são um verdadeiro néctar. E tem muita coisa gostosa para ser feita. Eu vou colocar para vocês vídeos, inclusive, orientando como se fazer doces gostosos, atrativos. Por exemplo, eu tenho meu amigadeiro, porque eu detesto briga, eu não vou pôr um brigadeiro. Tenho meu amigadeiro. Tenho uma deliciosa mousse de manga,
mousse de chocolate, enfim, tantas opções e que não saem mais cara. E se a gente for pensar em preço, quanto vale a sua saúde? Quanto vale a saúde do seu filho? É isso que a gente precisa se questionar. O seu filho come mal, quem compra as coisas? É esse questionamento que eu sempre levanto. Então, possibilidades tem. Inclusive, a obesidade, ela sai muito cara para o nosso sistema único de saúde. É caro cuidar de um obeso, porque o obeso, ele desenvolve, como eu falei, uma série de doenças. E tudo isso gera custo. Então, a gente precisa realmente mudar. E mudar com as crianças. Já vou recomendando. Gostando do vídeo, deem um like. Se inscrevam, porque tem muita novidade chegando por aí. Deem sugestões de temas também. Um beijo no coração de vocês. Um beijo bem docinho, mas um docinho bem saudável. Até a próxima!